Você já viveu aquela situação em que passa horas estudando, acredita que dominou o conteúdo e no dia seguinte tudo parece ter evaporado? É quase como se a sua mente tivesse colocado boa parte do seu esforço dentro de um balde furado. E o mais frustrante é que isso acontece mesmo quando você realmente tenta fazer tudo certo. Só que aqui está o ponto que quase ninguém te conta. O problema não é a sua capacidade. Não é falta de inteligência, disciplina ou vontade. É apenas o funcionamento natural do seu cérebro, que foi projetado para descartar informações que não considera úteis. Por isso, não importa o quão dedicado alguém seja, se usa os métodos errados, a memória simplesmente não fixa. Mas agora imagine o contrário. Imagine ter a capacidade de lembrar praticamente tudo que estuda, mesmo passando pouco tempo na frente dos livros. Pode parecer impossível, algo de outro mundo, mas na verdade existem sociedades inteiras que dominam esse estilo de aprendizagem há séculos. Você já ouviu falar da quantidade absurda de caracteres que um estudante japonês memoriza ao longo da vida escolar? São milhares. E não apenas decorados, eles os carregam na mente por décadas, com precisão e clareza. Isso não acontece por mágica. Acontece porque eles aprenderam a trabalhar com o cérebro e não contra ele. É exatamente isso que praticamente nenhum professor explica. A razão pela qual você esquece não é preguiça, nem falta de foco, nem incapacidade. É o método. As técnicas tradicionais, aquelas que te ensinaram desde pequeno, reler anotações, grifar páginas inteiras, repetir mentalmente como um mantra, até parecem produtivas enquanto você faz. O problema é que seu cérebro interpreta tudo isso apenas como exposição passiva. Como ouvir música ambiente num elevador. Você até percebe que está ali, mas nada realmente fica registrado. E talvez você já tenha vivido essa cena. Revisou o conteúdo grifado, passou horas relendo resumos, estudou um capítulo inteiro do livro, e na hora da prova, a mente ficou em branco. Esse branco não é falta de memória. É apenas neurociência funcionando. Há um mecanismo chamado curva do esquecimento, que é basicamente o inimigo silencioso de quem tenta memorizar qualquer coisa. Esse mecanismo determina que, em poucas horas, a maior parte do que você estudou começa a sumir. Em 2 ou 3 dias, sobram apenas fragmentos. Depois de uma semana, quase nada resiste. Só que aqui está o que muda tudo. Dá para burlar esse processo. Há técnicas comprovadas e simples que conseguem transformar o ato de estudar em algo muito mais eficiente. Métodos que não exigem passar a tarde inteira encarando livros, nem virar noites, nem sacrificar horas de descanso. O segredo não está em estudar mais, e sim em estudar de maneira mais inteligente. Você não precisa ler dezenas de páginas ou mergulhar em apostilas gigantes todos os dias. Essa parte pesada já foi estudada por quem entende do assunto, e agora é só seguir os passos. A partir desse ponto, vamos desmontar juntos 5 técnicas científicas que permitem memorizar quase tudo que você estuda, mesmo dedicando pouco tempo por dia. São estratégias simples, mas poderosas, usadas há séculos e que continuam sendo aplicadas nas escolas mais exigentes do mundo. Vamos começar. A primeira técnica é algo que praticamente nenhum estudante usa de forma correta: a evocação ativa. A maioria das pessoas acha que aprender significa absorver informações, ler, assistir vídeos, revisar resumos, sublinhar parágrafos. Tudo isso é exposição. Mas a memória não se fortalece produzindo. Pense nisso como um músculo que só cresce quando colocado em esforço. Para o cérebro, esse esforço acontece quando você tenta lembrar algo sem olhar para o material. Parece contraintuitivo, mas funciona justamente porque é difícil. Quando você tenta recuperar uma informação que não está facilmente acessível, seu cérebro reforça as conexões dessa memória. Na prática, é simples. Ao finalizar um período de estudos, feche tudo e tente reescrever, do zero, o que você lembrar. Não importa se vier incompleto ou bagunçado. O que importa é o ato de puxar o conteúdo da memória. Essa puxada é o que realmente fixa o aprendizado. Use papel, escreva sem consultar nada e só depois confira o quanto acertou. Essa pequena luta interna é o que diferencia quem estuda muito e esquece de quem estuda pouco e lembra. No Ocidente, a cultura é de consumir informação sem parar.
No Oriente, a cultura é produzir conhecimento a partir dela. A segunda técnica é inspirada num sistema japonês conhecido no mundo inteiro: o método de pequenos passos. Em vez de tentar dominar grandes blocos de conteúdo de uma vez, a estratégia é dividir o aprendizado em fatias minúsculas. Aprender um conceito por dia, revisar pequenas partes, dominar fragmentos antes de aumentar a dificuldade. Isso reduz estresse e aumenta a retenção. Muitos acreditam que precisam absorver capítulos enormes para avançar, mas a realidade é que o progresso duradouro nasce da constância. Esse princípio lembra o de muitos estudos modernos sobre hábitos. Pequenas melhorias diárias constroem resultados enormes. Você não precisa absorver tudo hoje, precisa apenas aprender um pouquinho melhor do que ontem. Quando você foca, em vez de tentar devorar a matéria inteira, seu cérebro transforma-o em conhecimento sólido. Esse método cria um aprendizado que permanece, não um amontoado de informações que se dissolve em poucos dias. A terceira técnica é uma das mais poderosas já estudadas pela neurociência: a repetição espaçada. Pense nela como a rega de uma planta. Você não joga um balde d'água de uma vez e espera que ela sobreviva por um. Em vez disso, você molha aos poucos, nos intervalos certos. Com a memória é exatamente assim. Em vez de revisar tudo no mesmo dia, você revisa em horários estratégicos, um dia depois, 3 dias depois, 7 dias depois e, por fim, dentro de um período maior. Essa distribuição faz com que o cérebro entenda que aquilo é importante e precisa ser armazenado a longo prazo. Por isso, quem estuda apenas na véspera está sempre lutando contra a biologia. O cérebro simplesmente não teve tempo de reforçar as conexões. Já quem usa repetição espaçada aprende muito mais gastando menos tempo. É literalmente uma forma de hackear a curva do esquecimento e transformá-la numa curva de retenção. A quarta técnica vem de um princípio japonês que mudou completamente a maneira como muitos profissionais e estudantes trabalham: o Kaizen, ou o aprimoramento diário mínimo. A ideia é simples. Em vez de depender de longas maratonas de estudos, você foca em melhorar apenas 1% por dia. Parece pouco, mas esse 1% acumulado por semanas gera um salto gigante de desempenho. Esse método elimina o estresse, reduz culpa e transforma o estudo numa prática leve, porém constante. E a melhor parte é que isso pode ser feito em poucos minutos. Bastam 6 minutos por dia. 2 de evocação ativa, 2 de repetição espaçada e 2 de prática focada no ponto mais difícil do conteúdo. É incrivelmente simples, mas os resultados são imensos. Com esse sistema, em um mês você percebe que sua memória não só está melhor, como está mais rápida, mais confiável e mais resistente ao esquecimento. A quinta técnica é menos conhecida no Ocidente, mas extremamente valorizada no Oriente: o estado de foco ritualizado. O nome pode parecer sofisticado, mas o conceito é direto. O cérebro se concentra melhor quando existe um ritual que indica: é hora de aprender. Pode ser usar o mesmo caderno, acender uma luz específica, escolher uma caneta, arrumar a mesa sempre do mesmo jeito. Esses pequenos sinais fazem o cérebro entrar num modo de atenção profunda, onde a absorção do conteúdo é mais intensa e a distração quase desaparece. Criar esse ritual é simples. Escolha um local específico para estudar, elimine distrações visuais e sonoras, defina um gesto simbólico, como abrir um caderno especial ou ligar uma luminária, e repita isso diariamente. Com poucos dias, o próprio cérebro começa a responder automaticamente, entrando em foco muito mais rápido. Isso transforma momentos curtos de estudo em sessões extremamente produtivas. E agora você precisa fazer uma escolha. Pode continuar estudando como sempre fez, lendo, grifando, tentando decorar pela força bruta e aceitando que boa parte do conteúdo vai desaparecer em poucas horas. Ou pode começar a aplicar essas técnicas hoje mesmo. O caminho mais inteligente não é estudar mais, é estudar melhor. As pessoas que realmente se destacam não são necessariamente as que passam mais tempo estudando, e sim as que entendem como o cérebro funciona e usam isso a seu favor. Então aqui está a ação prática. Escolha apenas uma dessas técnicas e aplique ainda hoje. Não precisa mudar sua rotina inteira, basta dar o primeiro passo. Depois me conte qual delas fez mais diferença no seu rendimento. E se quiser continuar aprendendo como estudar menos e lembrar mais, basta acompanhar os próximos conteúdos, porque uma vida inteira de resultados extraordinários começa com pequenos ajustes,
feitos de forma correta. Estudar pode ser leve. Memorizar pode ser fácil. E tirar notas altas pode ser consequência natural do método certo. Aqui está o primeiro passo. Agora é com você.